A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. No ar de segunda a sexta-feira pela Rádio Clube FM, também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Também podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus. Muito amor no coração, como sempre. E vamos então ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre direitos naturais. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32. Seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência, o Espiritismo está no ar, momento de oração. Meu Deus, não temo o envelhecimento e a morte. Voltando os meus olhos para ti, estou a demonstrar saúde, vigor, esperança e fecho a mente aos pensamentos de destruição, rebaixamento, tristeza e dor. Ainda que o corpo demonstre sinais de cansaço, reconheço-me como ser espiritual e eterno, que não é pó da terra. Estou a preparar resplandecente luz interior e por isso recuso-me a aceitar a decadência contrária aos teus planos. A natureza se renova a cada dia e o sol surge revigorando no horizonte, distribuindo vida e saúde. A noite chega e brilham as estrelas. Na tua obra estão a beleza, a eternidade, o amor e a luz perenes. Sou uma dessas tuas criações e estou também a caminho do aperfeiçoamento revestido de luz, de vida e de paz. Assim penso do meu levantar até o dormir. E reconhecida a ti, vou-me firmando na esteira da felicidade. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre direitos naturais. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E tudo o que lhe pedimos, recebemos dele. Está em 1 João, capítulo 3, versículos 21 e 22. Deus colocou no coração do homem o sentimento de justiça. Os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, afirmam que o progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não dá, visto que encontramos frequentemente, entre homens simples e humildes, noções mais precisas de justiça e de direito que entre os que têm muita cultura ou sabedoria. Então não dá para definir o ser humano, né, apenas pelo seu canudo, pelo seu conhecimento universitário. No entanto, quantas pessoas renascem já trazendo essa bagagem, né, de bom comportamento, de valores morais. Deus não olha para os teus atos externos ou para a tua aparência, nem para nada do que está situado do teu lado de fora. Deus apenas observa o teu coração e as tuas intenções. João também vai dizer no seu evangelho que a boca do homem fala daquilo que seu coração está cheio, ou seja, nós
pronunciamos aquilo que pensamos. A divina providência jamais te negará auxílio, mas essa ajuda será sempre proporcional à expansão de tua consciência. Em outras palavras, corresponderá à tua humildade de discernir, avaliar, entender as leis naturais. O apóstolo João ainda afirma no Novo Testamento que se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus e tudo o que lhe pedimos receberemos dele. Não podemos falar de forma efetiva em justiça do coração, sem levarmos em conta a sinceridade, a intenção com que envolvemos nossos comportamentos. E se nosso coração não nos acusa, é porque temos confiança diante de Deus e tudo o que lhe pedimos recebemos dele. Ou seja, um coração puro tem uma prece também fervorosa, porque uma alma endividada com a sua própria consciência não é capaz de formular, mesmo mentalmente, uma prece sincera. Então, para que você possa pedir auxílio do alto, você também tem que fazer a sua parte, como o próprio Cristo afirma: ajuda-te que o céu te ajudará, ou faça a sua parte que eu te ajudarei. O sentimento de justiça existe no coração, consiste no respeito aos nossos direitos e no respeito aos direitos de cada um. Então, o meu direito termina quando inicia o do outro. Quem não sabe proteger seus direitos quase sempre extrapola os limites dos outros. Quando devo utilizar meus limites? Sempre que me sentir invadido, sempre que minhas fronteiras pessoais forem ignoradas ou desprezadas por alguém. Limites e bons relacionamentos andam de mão dadas. Veja alguns dos direitos naturais de todo ser humano. Primeiro, direito de ser ele mesmo sem sentir que é inferior ou superior. Direito de mudar de opinião e de se renovar-se. Olha, isso é importante. As pessoas podem mudar e devem quando elas se sentirem necessidade. Direito de cuidar de si sem se sentir culpado. Não, manutenção do próprio organismo físico, do seu lado espiritual. Direito a todos os seus sentimentos. Direito de sentir medo também. E a mágoa e tristeza, as pessoas não podem ter mágoa? Podem, desde que ela não continue. Mas no momento, a pessoa pode ficar assim magoada. Direito até de esperar que esses sentimentos desapareçam também. Devem lutar muito para não guardar consigo ressentimentos. Direito de cometer erros e de se achar vulnerável. Sim, somos imperfeitos. Isso não quer dizer que por sermos imperfeitos temos que ficar cometendo erros e equívocos o tempo todo. Nós temos que procurar acertar mais do que errar. Mas errar, infelizmente, vai acontecer. Direito de dizer não às coisas contrárias aos seus gostos e valores. Isso é importante, o aprender a falar o não. Mas quantas pessoas que não sabem falar isso? Direito de não ser responsável pelos atos e atitudes alheios. Direito de conquistar amigos e de ficar feliz ao encontrá-los. Sim, como é importante ter amigos. Direito de rir, de se divertir o mais saudável possível. Todos temos o direito também de lazer, de sorrir. Direito de amar e de receber amor, sem a pretensão de ser compreendido por todos. Muitas vezes as pessoas não compreendem, mas é um problema deles. Uma vida sem limites, direitos e deveres é como um barco sem leme num imenso oceano. Se você não se pautar às leis criadas também pelos homens, porque as divinas, essa você deve respeitá-la em todos os sentidos. Mas temos leis também aqui humanas. E existem pessoas que nem essas leis querem respeitar. Muitas vezes são trancafiados numa prisão exatamente por cometer vários delitos. Principalmente no trânsito brasileiro, assassinatos ocorrem constantemente. As duas faces da culpa. Imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou e Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Está registrado pelo evangelista Marcos, capítulo 14, versículo 72. A culpa nos paralisa no tempo e ficamos soterrados sob os escombros de nossos desacertos. Ela interrompe nossas oportunidades de crescimento no presente em virtude de nossa obstinação neurótica em comportamentos do passado. A culpa se estrutura nas crenças antigas e no pecado irreparável e nos alicerces do perfeccionismo. Nós temos aí lembranças pretéritas que muitas vezes causam problemas na atual existência. Só quando aceitarmos que a vida perfeita é uma impossibilidade humana, porque aqui não tem perfeição total, quando aprendemos que há limites em nosso grau evolutivo,
quando nos conscientizarmos de que não temos todas as respostas para o que acontece, quando aceitarmos que somos passíveis de falhas ou enganos e quando abandonarmos o complexo de inopotência, a culpa terá acesso restrito em nosso mundo íntimo. Então, depois de todas essas mudanças, é que realmente possamos nos tornar pessoas melhores. Para tanto, devemos lutar, e essa luta para chegar a este comportamento importante para o meio em que vive. O arrependimento se distingue da culpa. O arrependimento se manifesta quando tomamos consciência de que sabíamos fazer algo melhor e não fizemos. Enquanto que a culpa é prepotência daquele que crê que deveria ter agido melhor, que deveria ter previsto anteriormente os problemas atuais, porém não o fez propositadamente, porque seu senso crítico era inexpressivo, não possuía consciência individual e coletiva, nem autorreflexão. Em outras palavras, sua consciência evolutiva era limitada. Já falei outras vezes, vou voltar a dizer. Erramos, sim. Cometemos equívocos porque não tínhamos a visão que temos hoje. Então, se você errou, perdoe-se. Tenta mudar para não cometer novos equívocos. E sirva de aprendizagem. A raiz da culpa é o nosso imenso orgulho e as expectativas absurdas de como nós e os outros deveriam ser, de como deveríamos nos comportar diante dos fatos e acontecimentos. Aí a gente sabe da importância de nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, onde ele fala da importância de combatermos o orgulho e o egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade, ou seja, o que a gente tem que combater, né? E que isso vai realmente trazer transtorno para nós e para quem convive conosco. E aí diz assim, há culpas e culpas. Então, Simão Pedro, filho de Jonas, conhecido como Pedro, no latim Petra, é rocha, rochedo, penhasco. Na realidade, não tinha muito de rocha ou pedra. Era um homem comum com muitas das fragilidades humanas. Mas Jesus sabia do potencial de Pedro, né? Tanto é que ele é considerado como uma rocha. Ou seja, foi ele o responsável por manter, depois que Jesus foi crucificado, todos os apóstolos iam até Pedro. Ele era o mais velho, aquele homem sensato, né? E que então ficou conhecido como uma pedra, ou seja, aquele que eles podiam confiar. Então, na última ceia, Pedro contestou a predição do mestre que dizia: antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. E o apóstolo deu a entender que os outros poderiam traí-lo, mas ele, que era a rocha, sob nenhuma condição negaria o amor e a amizade que tinha pelo mestre. Então, depois Pedro teve percepção da sua imaturidade e se arrependeu profundamente. Aceitou a condição de criatura em fase de crescimento espiritual, que ainda não tinha chegado à plenitude do ser, porque ele negou Jesus, né? E aí eu tenho, assim, coisa minha, né? Jesus sabia que ele ia negá-lo, mas foi fundamental Pedro ter negado naquele momento Jesus, porque senão, o que aconteceria? Ele teria sido decapitado, seria ou crucificado, decapitado, ele teria sido tirado do contexto. E aí, quem é que ia servir de pedra fundamental? Quem é que ia ser aquele em que os apóstolos poderiam retornar e estar junto com ele, para que ele desse um incentivo para que eles continuassem ao seu trabalho de levar a boa nova? Então tem um significado muito importante. Jesus sabia, mas foi importante para que Pedro entendesse a fragilidade que nós todos temos. Ele representou a fragilidade que todo homem tem, porque ele sabe, se for aquele conhecedor do caminho traçado por Jesus, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser ao Pai será através de mim, mas a gente erra, somos afeitos a erros, mas que a gente tem que entender a importância do arrependimento, da volta ao caminho, sair por um atalho, mas volta ao caminho. Isso que é importante. A gente tem que entender que nós ainda somos afeitos a erros, mas nós não podemos
ter aquela atitude. Eu sou errado, mas na próxima reencarnação conserto isso. Não. O momento é agora, a oportunidade é hoje, nesse instante, né? Porque a gente sabe que, não, como o Chico falou, não podemos mexer no passado nem no futuro. Mas o nosso hoje, que é importante para nós, fazermos a diferença para que o futuro seja melhor, não é isso? Quem se arrepende abandona a culpa, pois não mais aprova os velhos comportamentos e atos imaturos. Olha a importância, então, do arrependimento. Então, você sabe que errou, se arrepende e refaz o que é certo. Não vai cometer os mesmos erros, porque aí não adianta nada. A Joana de Anjos nos chama atenção sobre isso. Somos imaturos? Somos. Mas se nós tivermos essa vontade de melhorar, nós vamos procurar acertar. Errei agora, mas vou procurar acertar mais à frente. E assim vai, né? A gente tem que entender isso. E, todavia, não se autocastiga pelo de não ser perfeito, nem causa a própria ruína física e emocional, abandonando-se no mar de lamentações e pesar. Isso não cabe para nós. Não cabe mais para nós nos lamentarmos. Errou, você tem que ter a hombridade de perceber que tem que se refazer. Você está aqui para isso. É um grande trabalho que nós temos de nos aperfeiçoar. A cada momento nós temos essa oportunidade do refazimento, de colocar o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos em prática. Então não podemos fazer isso. Então, ao contrário, assume a responsabilidade dos seus erros, evita repeti-los ao mesmo tempo, abranda seu julgamento e perdoa a si mesmo. Nós temos que nos perdoar. Muitas vezes as pessoas têm facilidade de perdoar o outro, mas não se perdoam. Porque eu errei, que eu fiz isso. Então, às vezes, você só vai ter esse entendimento que errou lá na frente. Porque você, quando errou, ignorava que estava errando. Então, no momento que você assume para você mesmo, eu errei, vamos se desculpar, porque nós somos afeitos a erros, e não sabíamos, então nós não podemos nos culpar. Se arrepender e refazer, e ser diferente. Simão Pedro superou a culpa, transformou-se interiormente e vivenciou uma existência de amor, compaixão, serenidade e perdão. Existência de amor, serenidade e perdão. Ele despertou em si o reino de Deus e passou a divulgar a boa nova de Jesus sem distinção de raça, nacionalidade ou condição sexual das pessoas da sua época. Foi importante essa tomada de consciência dele, que ele era imperfeito. Ele achou que nunca ia acontecer, mas aconteceu. E aí, com essa atitude de se perdoar, de se serenar, ele teve condições de fazer o seu papel, levar a boa nova e ser aquele elo, né, entre todos os apóstolos. Pedro, então, suplantou a culpa. A análise da culpa no comportamento de Simão Pedro diverge completamente da reflexão sobre Judas Iscariote. Esse comportamento de Simão Pedro sobre a culpa é bem diferente do que Judas passou, né? Quando Jesus estava sendo julgado pela Suprema Corte judia, o grande sinédrio, Judas estava do lado de fora remoendo-se de culpa. Judas sucumbiu diante do seu engano. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e veio devolver aos chefes de sacerdotes e aos anciões as 30 moedas de prata, dizendo: pequei entregando um sangue inocente. Mas estes responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas aos templos, retirou-se e foi se enforcar. Olha só, a atitude de um e a atitude de outro. Claro que as atitudes foram graves, não tem comparação. Mas a gente lendo, quando a gente estuda Judas Iscariote, pela ótica espírita, a gente vai entender que Judas não queria trair Jesus. Judas pensava o seguinte: como esse homem vai conseguir levar essas suas ideias se ele só anda com pessoas pobres, prostitutas e aquelas pessoas que muito humildes, muito pobres, que não teriam como ele poder implantar o reino de Deus aqui sem uma representação política. Na cabeça de Judas era isso. Então o que ele fez? Na cabeça dele, entregando Jesus,
ele teria um cargo dentro do governo, e a partir desse momento ele ia estabelecer o quê? Que Jesus poderia fazer a sua pregação, porque ele estaria respaldado politicamente. Só que ele foi traído também, né? Então, ele se enforcou. E a gente sabe que a história é muito bonita, né? Contada por Humberto de Campos, que Nossa Senhora foi buscá-lo, né? Lá no umbral, e que ela deu uma nova oportunidade. E Judas se tornou a Joana d'Arc, que fez um papel importantíssimo, né? Porque quando ela consegue devolver as terras tirando da Inglaterra para a França, era justamente aquele território onde mais tarde ia surgir a doutrina espírita, onde Kardec ia trabalhar com os espíritos para trazer a doutrina espírita. Então, muito importante, depois ele teve a sua oportunidade dada por Maria, né? Então, o Judas se autodestruiu ao deparar com o tormento da traição ao mestre. De forma ingênua, Judas acreditou nas promessas dissimuladas do poder mundano e falseou fatalmente. Não soube se perdoar nem reparar seu erro. Poderia ter se compensado, e igualmente a coletividade pela perda do mestre, procurando o quê? Redimir-se do seu grande equívoco através da ação de fazer chegar a um grande número de pessoas a mensagem cristã. Ele teve a oportunidade dele, né? Poderia também ter iniciado, quase que imediatamente, tivessem o trabalho de autotransformação, mas a culpa o paralisou. Por anos, só muito tempo depois conseguiu reabilitar-se através de sucessivas reencarnações. Então, a culpabilidade de Pedro resultou em arrependimento e lhe serviu de degrau para expandir seus horizontes existenciais. A culpabilidade de Judas derramou-se em remorso doentio e acabando em autocondenação. Então, nós, quando erramos, o que a gente vai fazer? Tomou consciência, perdoe-se e faça diferente. Vai fazer que nem Pedro. Você se arrependeu, tirou a culpa, se arrependeu e refaça. Faz o que é certo. A oportunidade está ali. Os chamados pecadores, os que tinham consciência de culpa descritos na passagem do Novo Testamento, estavam apenas vivendo experiências evolutivas. O que chamamos de imperfeições no mundo são apenas lições não aprendidas, que precisam ser recapituladas para que possamos melhorar nossas ações. Tudo aquilo que nos parece negativo é apenas um caminho preparatório, isso aí que interessa para nós, né? Oportunidade de refazimento. Vamos aproveitar, mas a gente pode aproveitar nesta encarnação mesmo. Tomou consciência de que errou, refaça. Se perdoe, não deixe que a culpa te neutralize, faça diferente, tenta acertar. Mesmo os comportamentos que acreditamos nos levar aos caminhos do mal não devem ser vistos como perdição eterna, mas somente equivocadas opções do nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser experiências compensatórias de aprimoramento ao longo do prazo. Errou, vai tentar fazer diferente e aproveitar. Cada culpa, cada pessoa, cada culpa. Use os erros e desacertos para o seu crescimento interior. Aprenda com as suas culpas e eleve-se para a vida maior. Em se tratando de culpa, cada qual deve fazer uma autoanálise, visto que a falta é sempre proporcional a cada consciência. É isso aí, grande lição para nós, né? Se nós errarmos, nós vamos ter a hombridade para nós mesmos de aceitar o erro, se desculpar e voltar a fazer o que é certo. Aproveitar a reencarnação. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Elegância. A vida moderna caracteriza-se pela informalidade, pela pressa e pelas mudanças constantes. Hábitos até pouco tempo bastante difundidos, hoje são raros. A carta escrita à mão foi substituída por mensagem via e-mail. Poucos homens permanecem puxando a cadeira para suas companheiras ou abrindo a porta do carro para elas. Malgrado todo o interesse por almas gêmeas e temas da espécie,
o romantismo parece quase extinto. Há muita afoiteza em começar, consumar e terminar os relacionamentos. Prestar atenção no companheiro, identificar seus sonhos e os tesouros de seu mundo íntimo, tudo isso se afigura terrivelmente fora de moda. Tal descuido com a essência do ser humano está presente em quase todas as espécies de relações. Tem-se pressa para tudo. Essa urgência desmedida faz com que regras básicas de educação sejam constantemente ignoradas. Os cumprimentos, quando existem, são lacônicos e despidos de calor. Uma palavra mal posta é de pronto devolvida. Não se para pensar se o interlocutor enfrenta algum problema e por isso se manifesta com rudeza. Afinal, tem-se pressa. Embora raramente se tenha um objetivo nobre a embasar os atos que ela inspira. Nesse contexto, desentendimentos surgem à toa e rápido degeneram em antipatias e inimizades. É mais fácil julgar, responder e reagir de plano. Refletir, compreender, preservar e aprofundar vínculos demanda tempo. É difícil ignorar as pressões do mundo moderno. Globalismo, competitividade, empregabilidade. Há inúmeros conceitos que inspiram a pressa. Às vezes até a explicam, mas não a justificam no trato com o semelhante. Afinal, a afoiteza não pode justificar converter-se o homem em um bruto insensível. Para permanecer civilizado, é preciso preservar um pouco da tradicional e boa elegância. Ao contrário do que talvez sugira, o termo elegância não implica forçosamente a adoção de vestuários requintados e gestos afetados. Segundo o dicionário, um dos significados de elegância é distinção de maneiras. Ser elegante é ser distinto, atencioso e polido. É prestar atenção nas necessidades dos que o rodeiam e tratá-los como pessoas importantes. Elegância implica abster-se de expressões rudes e não se envolver em discussões ácidas e ferinas. Elegante é não falar dos ausentes, é não ser uma presença desagradável aos demais. Para quem responde tudo ao pé da letra e não costuma levar desaforo para casa, ser elegante constitui um grande desafio. Contudo, quem fala e age sem pensar, cedo ou tarde se arrepende e percebe que fez bobagem. Atos impulsivos e grosseiros destroem oportunidades pessoais e profissionais. Ninguém gosta de estar perto de um grosseirão, mas você jamais se arrependerá de ser elegante. Talvez no princípio estranhe não responder quando provocado. Ser gentil e obsequioso em face de ofensas e grosserias demanda uma boa dose de disciplina. Mas você colherá os melhores frutos desse novo naipe de comportamento. Quem o maltratar fatalmente ficará constrangido ao perceber o esmero de sua educação. E gradualmente, um novo padrão de conduta se estabelecerá em torno de você. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, esta noite fria pedimos, Senhor, as suas bênçãos em forma de luz, amparando-nos, dirigindo-nos, para que nos tornamos pessoas de bem, seguindo os seus exemplos através do Evangelho de amor e de paz, que delegaste ao mundo, sendo o maior tratado de moral universal. Muita paz a todos. Graças a Deus. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Com muita paz, com muita compreensão, com muita vontade de colocar o Evangelho de Jesus na prática no nosso dia a dia. Ele nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.
Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.